Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que é obesidade e comorbidades. Para falar sobre esse assunto temos uma convidada muito especial, a Bianca, que é nutricionista lá do SEST Senat, aqui de Limeira, na verdade, né? E vai estar aqui com a gente hoje batendo esse papo e trazendo aí orientações e informações para vocês. Bianca, seja bem-vinda ao nosso episódio, nosso terceiro episódio já, né, do nosso podcast, com esse assunto aí que vem aí falar, né, dessa teminha delicado, mas que é importante aí, principalmente para os nossos amigos motoristas que estão aí no trecho, que é o nosso público aí focal, né. Para a gente começar a falar, o que é obesidade, né, vamos falar assim, qual é o conceito, como que os manuais de saúde classificam, se existe algum subtipo de obesidade, como que a pessoa consegue identificar nela se está com obesidade ou não? Isso. A obesidade, ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como um excesso de gordura corporal e níveis ali que levam a um prejuízo na saúde. E assim como vários problemas, doenças crônicas, né, a obesidade, ela é multifatorial. Então, ela pode ser proveniente ali de fatores alimentares, de fatores ambientais, socioeconômicos, culturais, psicológicos, né, de estilo de vida. Então, tudo isso ali é um conjunto, na verdade, que acaba acarretando esse excesso de gordura corporal. Certo. O motorista, ou até mesmo o próprio familiar, as pessoas ali, eles têm uma rotina muito característica deles, né? Eles estão lá no trecho, viajando, quilômetros e quilômetros, dias fora de casa. Então, às vezes nós, né, assim, as pessoas, na verdade, que não lidam com esse tipo de profissional, não têm um conhecimento da rotina deles ou das diversidades, dificuldades que eles passam. Mas é um fato, isso eles trazem pra gente, né, muitas vezes um discurso assim do tanto que é difícil eles terem um cuidado com a saúde, inclusive por conta dessa rotina, muitas vezes em rota, né, fora de casa. Então, assim, como que eles podem fazer? Por exemplo, nós sabemos que as nossas estradas não têm uma estrutura no sentido assim de qualidade de vida, né? São restaurantes muitas vezes com comidas muito caras, quando são comidas mais saudáveis são muito caras, pouco acessível para eles. Então acaba recorrendo lá à coxinha, a um alimento mais barato, né, vamos dizer assim, mas de pouca qualidade nutricional. Então, assim, o que a gente pode passar para eles dessa característica, desse discurso deles? Isso, é importante destacar para esses profissionais que aonde eles estiverem, a gente tem que sempre procurar a melhor condição com o que a gente tem, né? Então, quando for se servir, por exemplo, pensando na alimentação, almoço e jantar, quando for se servir no restaurante ou até mesmo quando estiver em casa, né? Optar por aumentar a quantidade de legumes e verduras. Inclusive, metade do prato é interessante que seja preenchido desses alimentos. Por quê? Porque esses alimentos, além de terem alto valor nutricional, eles têm muita fibra. Então, isso ajuda na saciedade, o que impacta no controle do peso. Porque tendo mais saciedade, dificilmente eles vão ali exceder a quantidade dos outros alimentos que são mais calóricos, como o arroz, a carne, né, ali a proteína. Então, isso facilita bastante. Um outro ponto que a gente pode destacar é a questão deles optarem ali por preparações grelhadas, assadas ou cozidas, ao invés de alimentos fritos e empanados. Por quê? Porque eles são altamente gordurosos, né? E isso eleva o seu teor calórico, impactando a longo prazo no excesso de gordura corporal. Um outro ponto muito importante é a ingestão, né? Reduzir a ingestão de bebidas açucaradas, que são muito calóricas. Então, a gente vai ter ali o refrigerante, os sucos industrializados, né? Que facilmente a gente ingere ali uma latinha na hora do almoço, na hora do jantar, e que confere grande quantidade calórica. Para quem é formiguinha e gosta bastante de doce, o doce também é um ponto de atenção. Então, comprar aqueles doces ali após o almoço, após o jantar, para ir beliscando ao longo do dia, é um hábito que a gente tem que ter atenção, principalmente quando acontece com frequência em grande quantidade. Por esses doces terem muito açúcar,
acontece de ser também altamente calórico. E pequenas quantidades já podem ali atrapalhar a longo prazo essa questão do excesso de gordura. Certo. Eu acredito que a família vai ter um papel muito... Vai ter, não. Tem um papel muito importante, né? Principalmente nessa questão de incentivar esses hábitos saudáveis, né? Muitos deles saem da folga, né? Termina lá o seu final de semana, leva lá a sua lancheirinha com seus alimentos semanais, a esposa com todo carinho faz lá um sanduíche para eles colocarem nessa lancheira para poder levar. Alguns motoristas têm geladeira no caminhão, alguns não, né? Então assim, tudo é muito... Depende, né? Depende do veículo, depende de como são os seus hábitos ali. O que essa família podia, como elas poderiam ajudar, né? Que tipo de alimento que eles poderiam levar para poder estar se alimentando ali no decorrer do seu dia, nas suas pausas para lanche? Eu acho que a gente pode falar, não sei, né? Falar um pouco disso também, não ficar só no café, almoço e janta. Não sei se existe alguma dica que a gente possa passar para eles, para que dentro dessa rotina deles, que é tão controversa, tão adversa, que eles podem ter o mínimo possível de qualidade alimentar. É possível isso? A família, qual o papel da família nessa posição aí? Sim, é possível. Sim, na verdade, o que você falou realmente acontece, né? Cada profissional ali tem a sua realidade. Para alguns é um pouco mais tranquilo, para outros um pouco mais difícil, mas o fato é que, como eu falei anteriormente, a gente precisa melhorar a condição que a gente tem, certo? Então, quando a gente pensa em alimentos ali para o motorista estar levando, que não necessitem tanto de refrigeração, que tenham uma durabilidade maior, né? Também para não correr risco de consumir algum alimento ali que passou do prazo de validade. Né? A gente pode pensar nas frutas que são saudáveis, as frutas que têm ali uma maior durabilidade, podendo pensar na maçã, na pera, na goiaba, entre outras. Barrinhas de cereais, né? Ou de proteína. A barrinha de cereal é interessante a gente reforçar que é importante que ela seja sem açúcar, porque algumas industrializadas são ricas em açúcar. Lanches naturais, com frango, por exemplo, e aí é importante não colocar a maionese ou o requeijão, porque isso pode diminuir a durabilidade desse alimento. A pipoca, ela pode ser uma opção legal aí para o motorista estar levando, a pipoca de panela no caso, porque ela é mais saudável, né? E para quem gosta, a gente pode até pensar ali numa castanha, nozes, né? Frutas secas também, porque aí elas vão durar ali bastante tempo. Uma outra dica que eu posso dar é a questão das bolsinhas térmicas e garrafas térmicas também. É um investimento super legal para esses motoristas, porque pode possibilitar que ele leve alguns alimentos que tenha uma maior durabilidade ali. E também uma outra dica é evitar os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que quando a gente olha a lista de ingredientes, tem uma lista muito extensa, com muitos nomes que a gente nem sabe o que é. Então, esses alimentos, por exemplo, salgadinho, bolacha, biscoitos, isso a gente deve evitar, porque eles são altamente calóricos, tá? Certo. Você falou, eu até notei aqui, você falou algumas palavrinhas para mim que foi sendo chave, assim, doce, salgadinho, ingredientes processados, tudo isso remete, né, na cabeça. Vamos dizer assim, ingredientes mesmo que possam vir a desenvolver algum tipo de outro problema para a pessoa, né? Então a gente vai falar de comorbidades. Ouvimos falar muito desse nome, né? Comorbidade. O que é comorbidade? A gente muitas vezes nem sabe, mas a gente sabe que existem algumas que estão associadas à obesidade, né? Que a pessoa pode ter ou pode não ter. Então, quais são essas comorbidades? Como que ela pode afetar? Que risco elas podem oferecer para o profissional, para o motorista principalmente, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, porque é bem importante a gente passar, porque muitas vezes são doenças, inclusive, que a pessoa pode não ter obesidade, mas ter essas doenças, que está associada à alimentação também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas comorbidades que estão relacionadas à obesidade ou à questão alimentar. Sim, de fato, a gente não pode deixar de evidenciar isso, que o excesso de gordura corporal, ele sim
é um fator de risco para outros problemas de saúde. É como se fosse uma cascata, né? Uma coisa vai levando a outra. E o que a gente pode citar de comorbidades, né? Por exemplo, a pressão alta pode ser uma comorbidade ali resultante de um excesso de gordura corporal, diabetes, alterações no colesterol, no triglicérides que podem levar a outras complicações, gordura no fígado, que é quando o corpo começa a acumular ali a gordura, para de se acumular ali só no corpo e começa a se acumular nos órgãos também, como é o caso do fígado. E alguns tipos de câncer também pode estar relacionado a essa questão do excesso de gordura corporal. E uma outra problemática é que, por exemplo, por que é problemático ter gordura no fígado e não tratar, né? É um problema de saúde muito comum que a gente tem hoje, só que não dá para negligenciar, a gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque uma gordura no fígado não tratada pode desenvolver ali uma perda da função hepática, né? Que é a perda da função do fígado. Então, isso é um assunto bem importante que a gente não pode. Faz muito tempo que a obesidade deixou de ser ali questão estética para ser voltada justamente para a saúde mesmo. É importante até a gente deixar bem claro, assim, que eu fico pensando, né, quando se fala disso, o motorista ele está em trânsito, então ele está longe de casa, aí às vezes tem um problema, por exemplo, de pressão alta, uma hipertensão, já toma um remédio, aí não se alimenta direito, aí ele está lá longe de casa, passa mal, e aí, né? E a gente pensa assim, ei, como que vai ser socorrido, como que vai ser atendido a tempo, muitas vezes. Tem a questão da segurança também, quando a gente fala da questão principalmente do sobrepeso ou desses mal-estar que a pessoa pode sentir. Imagina, está em cima de um caminhão, lá carregando ou fazendo alguma coisa e tem um mal-estar, né, por algum problema relacionado a isso. Então, é importante deixar esse alerta, né, a necessidade, eu acho que, de tratamento para essas pessoas. E aí, vamos para a nossa última questão aí, que eu acho, deixei para o final até para a gente poder explorar bastante, esclarecer para eles. Relacionada a esses atendimentos, né? Eu acho que a gente tem que falar muito da prevenção. A gente sabe, muitas vezes, a gente se identifica com essa doença, vai ao médico, existem os recursos para isso, mas tem que ter um acompanhamento, no caso, um acompanhamento nutricional com, né, o profissional, com o nutricionista, profissionais sérios. E nós temos essa parceria com o SEST e Senat, né? Então, todo profissional do trânsito, todo motorista, ele tem acesso ao SEST Senat. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Que profissionais ele pode contar dentro do Sistema S para poder buscar esse recurso de acompanhamento preventivo, muitas vezes, e até mesmo corretivo, né? Para que ele possa ali, de fato, buscar uma melhor qualidade de vida. Isso, na verdade a prevenção, como você falou, é sempre o melhor caminho, né? Então o SEST Senat ele veio aí para auxiliar o profissional motorista nessas questões. E o SEST Senat ele tem mais de 150 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo 30 delas aqui no estado de São Paulo. Então oferece atendimento 100% gratuito aos trabalhadores do transporte, né? E as áreas, né, que o SEST Senat abrange é nutrição, psicologia, odontologia, a parte de pilates, fisioterapia e também atividade física. E além disso, a gente também oferece o atendimento online, que possibilita aí que o motorista se consulte em qualquer lugar que ele esteja. Então, assim, não é mais desculpa, né? Tô viajando, não tenho como procurar um recurso. Acredito, pelo menos o nutricionista, o psicólogo, dê para fazer esse atendimento online, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, né? A saúde, a gente sempre vai deixando ela em outros planos e quando a gente percebe que é o principal, já pode ser tarde. Então, para que isso não aconteça, espero aí, conto, né, divulgo para todo mundo essa parceria com o SESC, com os convênios médicos, para que a gente possa melhorar aí essa qualidade de vida deles. Muito obrigada. Vamos conversar de novo em outra oportunidade, falar um pouquinho mais sobre essas questões alimentares aí para os motoristas e para todos, né? Eu acho que é um tema que serve para qualquer pessoa. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação, por hoje estar aqui com a gente e por orientá-los, né? Acima de tudo aí, com esse tema tão importante. Eu que agradeço o convite de vocês, espero estar aqui novamente, agregando um pouquinho aí sobre alimentação, sobre saúde, qualidade de vida.